Olá, nós já instalamos o cabeçote do Renault Megane Sedan e aqui vocês podem ver que uma ferramenta que nós fizemos para poder colocar os comandos de válvulas no ponto correto, para que quando a correia dentada for esticada, é afrouxada essa polia aqui e a outra, e o comando de válvulas não está se mexendo, ele está fixo. Para esse fim, sempre quando a correia se estica, há um movimento. Para permitir esse movimento, estica a correia e o motor não sai do ponto. E aqui embaixo também, para vocês verem aqui, espero que estejam vendo, há um parafuso de 8 milímetros aqui embaixo. Vou colocar o dedo aqui. Está meu dedo aqui, tem um parafuso aqui na ponta do meu dedo aqui, de 8 milímetros aqui. E existe um furo no bloco, tampado por um parafuso. E no momento que os dois pistões do primeiro e do quarto cilindro estão em ponto morto superior, essa ferramenta deve ser instalada. E há um local em que tem uma tinta ali que a gente fez um esmalte, em que estou tentando pegar o melhor foco possível aqui, em que o sensor de rotação fica exatamente no ponto. Aqui dá para ver o esmalte agora. O sensor de rotação fica no ponto como se fosse uma marcação de zero. Nos motores mais antigos, e alguns motores ainda possuem essa janela aqui para ver exatamente o ponto. O sensor de rotação também, mas não somente para ele, para ver o ponto. Alguns carros o sensor de rotação fica lá na polia da frente, na roda fônica. Esse carro aqui é daqueles que o sensor de rotação fica no volante de motor. Mas mesmo assim, alguns carros têm a janela para poder ver a marcação do zero, colocar os dois pistões no ponto. Então, essas ferramentas, não só da Renault, que é o caso aqui, 16 válvulas, mas de qualquer outra montadora, está à venda nas melhores lojas. Mas muitas vezes, quando a gente está trabalhando de empregado, né, só a gente pedir para o patrão que no outro dia, no mais tarde, no outro dia, ele chega com um conjunto completo de ferramentas. Já é muito bom. Aqui nesse caso não precisa procurar qual a meia-lua que fica para cima, que elas não são iguais. Na linha Fiat ela não é igual, na linha Renault também não é. É uma meia-lua, ela não é um diâmetro, ela é como se fosse uma corda, uma linha tangente. Aliás, uma secante, né, que toca em dois pontos da circunferência, mas não dividindo ela no meio. Então, o que acontece? Ela tem uma meia-lua que fica numa posição, uns fabricantes será para cima e outros será para baixo. Esse aqui é para cima, mas como saber? Então, eu que já trabalhei com isso, eu sei que a gente sabe que a marcação é para cima, mas tem maneiras também de se saber. Os dois cames do comando de válvulas, né? São dois. Vou procurar, que eu tô com o celular na mão. Geralmente são dois cames assim, um pro outro, né? Fica um came do lado de cá e outro aqui, assim. E os dois cames devem estar voltados para cima. Tô fazendo a melhor posição possível com os dedos aqui. Dois cames para cima. Fica um de um lado e um do outro, assim, né? Aqueles cames do comando de válvulas. Os dois devem estar para cima no cilindro 4 e os outros dois para baixo no cilindro número 1. Porque quando o pistão está em ponto morto superior, se os cames estiverem tocando nas válvulas, as válvulas vão estar abertas. E a explosão é feita por pressão, com a câmara fechada. Então há um aquecimento e uma explosão devido ao aumento de pressão e redução de área. Estou gravando aqui pro pessoal aqui, deixa eu só terminar. Só uns minutinhos aqui. Então, aí o que acontece? É uma redução da área, né? Quando o cilindro está em ponto morto inferior, a câmara de combustão tem uma área maior, aliás um volume maior, né?
é a altura o curso do pistão, a altura, multiplicado pela área, que na verdade é o tamanho que a gente chama de cabeça do pistão, a circunferência. Multiplica um pelo outro e tem o volume de um pistão. E a cilindrada já é uma outra conta que também usa o volume mais dos 4 cilindros. Então o volume de um cilindro é calculado assim: esse volume diminui comprimindo o ar quando o pistão sobe. Todo aquele ar que foi admitido, aliás, nem o ar, esse motor ele não é de injeção eletrônica direta nos cilindros, ele é semidireta, ele é nos coletores de admissão, bem próximo à válvula de admissão, né? Não há mais aquela perda de combustível no caminho, quando ocorria com os carros carburados e os primeiros motores de injeção eletrônica, em que a injeção era monoponta no corpo de aceleração, chamado de TBI, Throttle Body Injection, corpo de borboleta, como também é chamado no Brasil, Throttle, borboleta, body, corpo, e de injection. No Brasil a gente chama de TBI, são os acrônimos, né, em inglês. Então, o que acontece? Era feita a injeção justamente no TBI e no caminho a parte do combustível se condensava. Então eles fizeram, para que isso não ocorra, a mínima perda, colocaram os injetores de combustível, como vocês podem ver bem, aqui próximos da entrada. O ar entra por aqui e o bico injetor já está logo aqui embaixo. Aliás, em cima. Meu dedo está aqui. Embaixo mesmo. Estou olhando para a câmera aqui. Embaixo. O celular não tem a melhor definição, mas estou tentando aqui o melhor. Então embaixo aqui. Na Fiat já fica aqui em cima, no motor argentino. E no Renault os bicos já ficam aqui embaixo. Então aqui o bico do cilindro 3, do cilindro 2, do primeiro cilindro, pelo fato de que as setas do pistão ficam voltadas para trás. Então o primeiro cilindro desse motor é na parte traseira, olhando da perspectiva de quem está vendo de frente aqui. Em alguns veículos a seta do pistão já deve ser montada para frente. Mas independente disso, está bem próximo do cabeçote das válvulas de admissão, é uma perda mínima de combustível. E alguns motores atuais, no local dessas bobinas aqui, que já ficam em cima da vela, não há o cabo de vela para ver aquela perda de centelha por resistência, já é diretamente na vela, também isso é muito bom. E existem carros que é semelhante ao diesel, que o combustível também, além da centelha já ser lá dentro, o combustível já vai dentro da câmara. Não é o caso desse aqui. Ainda é com esses bancos aqui do lado de fora, bem próximos da válvula. Então quando vocês não tiverem a ferramenta na loja, a gente chega às vezes na loja, não tem, o cliente precisa do carro e o giro de estoque terminou, e até chegar, a maioria dos fornecedores não são do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se foca mais pelo turismo, então muitas vezes demora e o cliente precisa do carro e a gente precisa fazer o serviço. Então a gente tem que ter esses artifícios. Vocês vão no ferro velho, meçam, como no vídeo anterior meu, tem um short anterior, e antes dessa peça aqui ser trabalhada, fomos lá e achamos uma peça aqui, levamos o comando na mão, achamos uma peça que se encaixa exatamente nessa distância aqui. Meu pai está levantando aqui o motor para ter um ângulo melhor da correia. E ela é fixa, não tem nem folga. Aqui teria que ter um paquímetro e medir a distância dessa fenda aqui em polegadas, mas pega várias lá e faz um teste, corta com arco de serra ou mesmo com a maquita que a gente tem aqui, e ali embaixo um parafuso e vocês conseguem botar o motor do Renault Megane Sedan no ponto, conhecendo os princípios de funcionamento,
Todos são mecânicos profissionais, entendendo o que fazem, e dá pra gente conseguir solucionar o problema.